A essência da adoração, leitura do livro Uma Vida com Propósito, capítulo 10, dia 10. E o tema de hoje é a essência da adoração. Entreguem-se completamente a Deus a fim de fazerem o que é direito. Estou aqui nessa posição deitada por conta da posição do celular, que eu não tô conseguindo gravar direito, enfim, mas vai dar tudo certo, então vamos lá. A essência da adoração está em render-se, e a gente vai falar dessa palavrinha que é a palavra rendição. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo, por exemplo. Tenho certeza que você já ouviu essa palavra nesse sentido, no sentido que os criminosos foram capturados e se renderam às autoridades. Provavelmente você já viu aí essa palavra nesse sentido, em um sentido negativo. E quando a gente escuta que a gente tem que se render a Deus, a gente já faz essa associação, que seria uma coisa ruim. Então, nessa atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos, conquistas a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. A gente prefere falar muito mais de sucesso, triunfo e vitória, ao invés de falar de obediência, rendição. Enfim, isso é fato, né? Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e misericórdia de Deus. Nós nos entregamos a Deus, nós nos entregamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, não por obrigação, mas sim por amor. A verdadeira adoração acontece quando você se entrega totalmente a Deus. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render-se é conhecido de muitas formas, como, por exemplo, consagração, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. O importante é que você o faça. Não o nome que damos a esse ato. Deus, Ele quer a sua vida, Ele quer 100% da sua vida, não 95% dela. Existem 3 barreiras, né, que impedem essa total rendição, que é o medo, o orgulho e a confusão. Como posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Imagine você se render a Deus se você não confia nele. E como que você vai confiar em Deus se você não o conhece? Então, o medo impede que a gente se renda, mas o amor lança fora todo o medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus te ama, mais fácil será render-se. Mas como saber que Deus me ama, que Deus te ama? Tem vários indícios ditos na palavra de Deus, na Bíblia. Ele diz o que é bom para você, que está sempre olhando para você, que se preocupa com cada detalhe da sua vida, que lhe deu a capacidade de desfrutar de todos os tipos de prazeres, que tem bons planos para sua vida, que perdoa você, que é carinhoso, que é paciente com você. Deus te ama infinitamente, muito mais do que você pode imaginar. E tudo isso que eu acabei de dizer está escrito na Bíblia. A maior expressão desse amor é o sacrifício de Jesus na cruz. Ele provou o seu amor por nós,
enviando seu único filho para morrer na cruz e levar os nossos pecados para que nós pudéssemos ter acesso a Deus novamente. E aí, outra barreira é o que? De admitir as nossas limitações. Essa segunda barreira para a total rendição, que é o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. É meio difícil para nós, seres humanos, admitir que a gente não está no controle. Quem tem o controle de todas as coisas é Deus, né? E aqui fala, né? Essa é uma das mais antigas tentações. Vocês serão como Deus, Gênesis 3:5. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Às vezes a gente quer ter todo o controle, mas não tem como. A gente não tem como vencer essa luta contra Deus. Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos seres humanos. E quando tentamos ser Deus, que acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa. Satanás desejou ser Deus e aí ele foi expulso, ele caiu com os outros anjos, porque ele queria ser igual a Deus. E aí, quando a gente age assim, a gente é mais parecido com Satanás do que com Deus. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, ou fatalismo, ou desculpa para a ociosidade. Não é resignar-se com a situação. Significa exatamente o oposto. Sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas para se entregarem a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou subservientes. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que nos concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar as suas características, porque você foi feito de forma única e especial. Ele quer utilizar essas características singulares. Em vez de diminuí-las, a rendição as aprimora. O ato de rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. A tudo que ele lhe pede, você diz sim, Senhor. Seria uma contradição dizer não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso levaria. Ana esperou pelo momento perfeito estipulado por Deus, sem saber quando aconteceria. Maria esperou por um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas aqui, que são histórias da Bíblia, pessoas da Bíblia, elas se renderam inteiramente a Deus. Você sabe que você já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular as outras pessoas, forçar a programação e controlar a situação. Para muitas pessoas, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro, realmente. Isso aqui é muito difícil. Aí as pessoas pensam assim: quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque será competindo com Deus porque estará competindo com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, em Mateus 6:24. B. Pois onde estiver o tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. O que a gente ganha em se render ao Senhor? A Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios de se entregar
a vida inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, primeira coisa, você se sente em paz. Em segundo lugar, você vivencia a liberdade. E em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. É muito maravilhoso. Quando você se rende, quando você realmente entrega tudo nas mãos do Senhor, você vê o poder de Deus na sua vida, você vê o sobrenatural acontecendo. Render-se não enfraquece você, antes o fortalece. Quando você se entrega a Deus, não terá mais o que temer e nem precisará se render a nada mais. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Ele. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não porque que ela tinha talento, não porque ela era bonita, ela era da realeza, não, mas porque ela havia se rendido a Ele. E a melhor forma de viver é render-se a Deus. Todas as pessoas, com o tempo, se rendem a algo ou a alguém. Se não for a Deus, se você não estiver rendido a Deus, você está rendido a outra coisa. Você se renderá a opiniões ou expectativas dos outros, dinheiro, rancor, medo, orgulho próprio, luxúria ou ego. Você foi feito para adorar a Deus, e se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, ídolos, às quais entregará a sua vida. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus não são as outras pessoas, mas você mesmo. Que forte! A sua teimosia, o seu orgulho obstinado e a sua ambição. Preste bem atenção. Se você está assistindo, isso aqui pode ser para você. Então, o que leva anos, que são obstáculos para as bênçãos de Deus na minha e na sua vida? A nossa teimosia, o nosso orgulho, a nossa ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado nos seus planos pessoais. Eita, esse foi o nosso texto de hoje. Foi um pouquinho mais longo, mas temos aqui na nossa reflexão: a essência da adoração é a rendição. O versículo: entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é de direito. E a pergunta para meditar é: que área da minha vida eu estou evitando entregar nas mãos de Deus? Qual é a área da sua vida que você precisa entregar para Deus e entregar todo o controle para Ele? Fica aí essa perguntinha para meditação e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.